vai olhar aquilo ali, talvez alguns se espantam. Por isso que não é aconselhável você falar para o novo convertido ler o Antigo Testamento. É importante que ele leia o Novo Testamento primeiro, para depois ele descobrir que o Antigo Testamento, Deus tinha compromisso com um povo chamado Israel. Antigo. O Novo é Jesus com a igreja. No Antigo era olho por olho, dente por dente. No Novo, aquele que tiver pecado tira a primeira pedra. No Antigo, ferro com ferro. No Novo, amor com amor, graça com graça. No Antigo, a bênção era só para Israel. No Novo, o mundo todo. Veio para os seus e os seus não receberam. Para o mundo todo. Então, desde o tempo de Israel, as cidades circunvizinhas, as nações circunvizinhas, o sonho deles era acabar com Israel. Deus levanta Davi e ele tinha um exército de 32 mil pessoas. Israel tinha que ter exército. Tinha que ter exército, tinha que ter muralha, porque o mundo todo queria acabar com Israel. Então eles se protegiam, tendo uma muralha, tendo um exército. Tinham espadas, lanças, arco, flecha, artilharia de guerra mesmo. E nesse tempo, lembrando que o compromisso de Deus é para com o povo de Israel. E dentro desse exército de 32 mil pessoas, nesse tempo, que era o exército de Davi, tinha um homem chamado Benaia. E esse homem aprove a Deus escrever a história dele. E Deus me deu algumas chaves em relação a esse homem, cujo qual eu vou compartilhar com você. Quando você vai no Google, colocar Benaia, tem um pintor, eu não sei se vocês gostam de pintura. Quem gosta de pintura, sabe o que ele faz? Ele fica olhando para o quadro. Quem gosta de pintura, olha para o quadro e faz uma história. Aqui é uma pintura, eu vou mostrar para você. É a pintura de Benaia, aqui ó. Se você estivesse diante de um quadro desse aqui ó, Benaia, qual a leitura que você faria desse quadro aí agora? Já viu aqueles filmes que as pessoas ficam lá horas diante de um quadro? Hora, tem gente que gosta. Porque o pintor, ele quer trazer uma mensagem com o quadro, com a pintura dele. E aqui está Benaia. E se eu ficar alguns minutos olhando para esse quadro, eu vou ter uma mensagem assim de forma, aqui foi uma guerra vencida e ele não olha mais para trás, porque passou. Ele olha para frente, tem outro aqui agora. Então a visão que eu estou tendo aqui, que é um homem que, o guerreiro, ele sempre olha para frente e não olha mais para as outras passagens, porque sempre vai ter um na frente dele. Porque se ele olhar para trás, o outro vem e marca ele. Então Benaia era um homem que olhava para frente. Essa é a leitura que eu tenho de um quadro. Não sei se seria a sua. Nós estamos agora por trabalhar com o texto. Então eu já ensinei como que eu leio o texto, né? Estou na minha casa, eu quero que Deus fale comigo. E como eu quero que Deus fale comigo, vocês já perceberam que eu esmiuço o versículo. Eu separo o versículo em 3 partes e eu arranco coisa ali. E o versículo vai começar da seguinte forma: Benaia, filho de Joiada, era valoroso. A primeira coisa que ele fala aqui é que Benaia, ele era filho de Joiada. O texto santo faz questão de dizer quem que era o pai de Benaia. Joiada. E quando eu estou lendo o texto, eu sei que isso aqui não está escrito, não foi colocado à toa aqui.
Ele tinha um pai. Benaia tinha um pai. Porque o texto santo faz questão de colocar que Benaia tinha um homem chamado Joiada. E hoje eu tive uma grata felicidade. Quando meu pai morreu no ano 2000, meu pai morre no ano 2000, eu evangelizo meu pai, aquela história que você já sabe já. Ele aceita Jesus no domingo, ele morre na segunda. Perdi pai, fiquei órfão de pai. Sem contar que aos 12 anos eu descobri que ele não era meu pai. Fui abusado aos 6, aos 12 descobri que meu pai não era meu pai, porque eu cresci, eu era branquinho, magrinho, loirinho, era bem loiro na época. E meu pai batia aqui em mim, e a minha mãe aqui em mim, e eu brancão, loirinho, e meu pai bem moreninho. Eu nunca percebi nada, eu olhava pro meu pai, eu nunca me questionei. Aí teve um dia aos 12 anos que minha mãe assim não preparou o terreno. Foi num jantar, meu pai estava bêbado, deu um bar aí, acho que minha mãe ficou nervosa. Senta aqui em mim. Ó, teu pai não é teu pai. Tipo, faca tramontina, né? Teu pai não é teu pai, vai como é que é? Não é teu pai. Aí eu pensei, tá brincando. Por que você está falando isso, mãe? Teu pai não é teu pai. Nunca percebeu isso? Foi não, eu nunca percebi. Você não notou nada? Meu pai era meio parecido com um índio. Meu pai tinha muito cabelo. Você viu a minha diferença do meu irmão? Meu irmão é filho do meu pai biológico. É o biológico. Meu pai que morreu é o pai dele. Aí eu comecei, assim, eu segurei o choro. Porque a partir daquele momento minha mãe tinha matado meu pai biológico. Aí eu lembro que ela fala no jantar que meu pai não era meu pai, e ele chega bêbado em casa, no apartamento. Eu olhei para ele e disse: o senhor não é meu pai? Você está falando, moleque? Minha mãe falou que o senhor não é meu pai. Isso é verdade? Mentira de sua mãe. Ela na cozinha: verdade, não é teu pai. Aí eles começaram a brigar. O que você falou pra ele? Porque ele ia descobrir. Meu irmão sabe, o tio dele, que é o tio Elton, é de São Paulo. Ele sabe. Eu comecei a chorar, mas eu chorava copiosamente. Eu não tenho pai, mas eu amava meu pai daquele jeitão lá de lá. Aí eu comecei na investigação. Quem é meu pai então? Eu demorei um ano e meio para arrancar detalhes da minha mãe. Eu não sei porque ela fez isso, mas meu pai que morreu chama João. E ela disse que meu pai chamava José Carlos. José Carlos, ela teve um encontro com ele num shopping, no Eldorado, São Paulo. Ele ofereceu uma carona para ela. Ela entrou no carro, deu carona. Eles saíram, tiveram relação. E ela engravidou. Ela ficou grávida. Aí meu pai tinha uma variante azul em 1978. Uma variante azul. Morava na Lapa, no Alto da Lapa. Meu pai tinha dinheiro. Meu pai tinha dinheiro. Tinha carro. Aí ela liga para ele, para o pai dele, que ele deu cartão. Ele tinha um cartão naquele tempo, o Zé Carlos. E deu para ela. Ó, se qualquer coisa você liga para mim. Aí ela ligou. O sogro, o pai dele, atendeu. Aí minha mãe disse: eu quero falar com o Zé Carlos. Quem que é você? Sou Antônia. O que aconteceu? Eu estou grávida. Tá grávida? De quem? Teu filho. Falei: não. Aí ele esquazou minha mãe. Minha mãe pegou, ficou brava, ficou nervosa, rasgou o cartão. Jogou não sei aonde o cartão. E esqueceu dele. Aí ela fica grávida de mim, ela nasce, eu vi. Ela grávida, ela conhece o meu pai João, que me criou.
Ela devia ter 6 meses comigo. Aí ela conhece meu pai assume ela. Eu nasci com a presença do meu pai de criação. E aos 12 anos, depois de tudo aquilo ali, ela fala que eu não sou, eu me revolto. Tinha sido abusado, agora descobri que eu não sou meu pai. Meu pai não é meu pai. Não. Quem abusou foi um pedófilo. Aí a partir dos 12 anos eu me revolto, fico louco. Descontei minha raiva em todo mundo, não sei se vocês sabem a história, que eu bati em todo mundo. Aos 20, esse meu pai de criação morre, definitivamente. O pastor Mário entra na minha vida, eu me converto, o pastor Mário entrou na minha vida, e pela primeira vez, ele me chama de filho. Ele vai no sepultamento do meu pai, ele fez o velório do meu pai, e ele falou: menino, você é meu filho. Você é meu filho. Meu pastor falou isso para mim: você é meu filho. Eu conversei com ele hoje. Meu pastor tem 82 anos. Eu sou seu pai. E quando ele falou isso, eu sou seu pai, é como se todo o meu passado tivesse... eu venci o meu passado naquela hora. A revolta foi embora, os traumas foram embora, porque alguém me chamou de filho. Ele me chamou de filho. Aí ele mudou. Eu fiquei muito pé dele, assim, me chamou de pai e tal. Ele é meu pastor. Aí ele mudou para menino. Fala, meu menino. E a vida toda ele me chama de menino. Hoje eu liguei para ele: ei, meu menino, você está bem? Ô, pastor. E a minha conversão, ela foi muito saudável. Minha conversão foi muito saudável. Eu sempre fui muito bem cuidado. Eu não tenho nada que reclamar, porque aquele homem foi um pai para mim. E quando se fosse colocar aqui Alex, filho do João, ou do Zé Carlos, ou do Mário, eu colocaria Alex, filho do Mário. O Mário, o pastor Mário, ele me cicatrizou, foi me curando, me tratando. Aí depois que eu fui bem curadinho, ele falou: o que você sente por mim? Você é meu pastor, você é meu pai, pastor. Você não é um pai para mim. Aí eu nunca esqueço. Ele falou: agora você vai ser pai dos outros também. Você vai ter filho. Mas como que vai ser, pastor? Ele me ensinou isso aqui, ó. Todo cristão, ele tem que responder 4 perguntas. 4. Número 1. Quem é o seu pai no céu? É Deus. Eu tenho Deus como meu pai. Ele é o meu Senhor. Eu não abro mão. Ele é o primeiro, Ele é o único. Ele é meu Senhor, Ele é meu pai. Ele é meu pai, meu Abba. Ele é meu Abba. Ele é meu paizinho querido. Segunda pergunta: quem que é o seu pai na terra? Ele perguntando: quem que é o seu pai na terra? Quem é o Senhor? Ele falava. Não, ele falou: não. Eu não sou seu pai na terra. Quem que é o seu pai na terra? É o Zé Carlos, é o João. É o João que te criou. Então, ele é meu pai. Porque eu, independente, eu sempre amei meu pai. Ele é meu pai. Ele foi a terceira pergunta: quem é o seu pai espiritual? Eu falei: o Senhor. O Senhor é meu pai espiritual. Por que eu sou seu pai espiritual? Porque o Senhor cuida de mim. O Senhor me alimenta com a pregação. O Senhor viu alguma coisa em mim, me valorizou, me chamou de filho. E que é a terceira: você é pai de quem? Pai de quem você é? Eu não entendi isso aí, porque a minha religião predominante era católica. Eu aprendi que o padre é o centro. O padre era o centro. É o padre. E era ele que tinha destaque, era por ele. Ainda que não fosse muito católico, visitava de vez em quando, mas o meu respeito era com o padre. E eu me converto, o meu respeito é com o pastor agora. Agora o pastor é o meu padre. Padre é pai. Aí ele me surpreende dizendo:
A figura que eu sou para você é a figura que você deve ser para os outros. A partir daquele dia, no ano 2000, final de ano 2000, todas as pessoas que ganhavam para Jesus chamavam de filho. E aí, filho, como você está? E até hoje eu chamo cada um de vocês de filho. Vocês são os meus filhos espirituais. Eu sou o pai de vocês, espiritualmente falando. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Eu imito isso aí mesmo. Por esta causa, eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Não é biológico, é no Senhor. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. O apóstolo João, ele começa a carta dizendo assim, ó, filhinhos, vos escrevo. E Paulo tratava aqueles que ganhavam para Cristo como filhos espirituais. Eu aprendi a paternidade. Eu amo cuidar de gente. Eu amo chamar você de filho, porque eu sou seu pai hoje espiritual mesmo. E o filho, ele respeita, ele recebe da unção que ele respeita. Eu explico isso para você. Você só recebe da unção que você respeita. Se a sua mente, olhando para mim, não tem uma figura de paternidade pastoral, não vai receber muita coisa não. Porque você não recebe nada do que você não respeita. E eu aprendi a respeitar o meu pastor, o meu pai, assim, mas no mais alto nível. Quando ele subia no púlpito, eu dizia, ali está meu pai, aquele que vai dar alimento para mim hoje. Eu vou ouvir a palavra, meu pastor sempre pregou muito bem. Muito bem, ele me coloca no bolso. Ele pregava, acabava o culto, eu queria ficar perto dele, era bem pegajoso. Eu falei, paizão, o senhor pregou muito hoje, foi uma bênção. Eu sempre honrei ele. E hoje eu liguei para ele, eu tenho 32 anos. Aí eu falei, pastor, eu sinto tanto sua falta. Eu fiquei só 4 anos com ele. Eu fui para o seminário com 8 meses de conversão. E foi muito rápido. Com 4 anos já era pastor. Ele colocou eu e um Emílio, um amigo meu, como pastor da igreja com ele. Muito rápido. E fui embora. E quando eu fui embora, eu sinto uma falta muito grande. Faz 20 anos que eu não tenho pai para chamar de pai. Aí a gente veio para uma terra distante, tem família. E quando eu ouço a voz daquele homem, eu choro. Meu pastor Benaia, filho de Joiada, era valoroso. Eu vou dizer para você, a internet ela ensina as pessoas a terem sucesso. Você vai ver vídeo para você ganhar dinheiro, vídeo para ganhar cliente, coach para você vencer suas vidas, você vai ser um sucesso. A internet quer que você tenha sucesso. E aqui ele vai falar que ele era valoroso. Eu me lembro de uma frase de Albert Einstein que ele fala que procure ser uma pessoa de valor em vez de procurar uma pessoa ser de sucesso. Não queira ter sucesso. Meu pastor me chamava de varão valoroso. Eu fiquei anos sem saber o que era isso. Só ouvia, achava bonito, mas nunca perguntei para ele. Nunca perguntei por que era valoroso. Por isso que você é um homem de valor. Eu digo para vocês são varões valorosos. Vocês são varoas valorosas. Vocês são valorosos. E a Bíblia vai dizer que Benaia era uma pessoa de valor. É muito bom, porque a gente vive numa sociedade, tem muita gente sem valor na sociedade. Sem valor nenhum.
Esquece os atributos. E aqui está um guerreiro. Está um guerreiro. Porque se a pessoa tiver sucesso sem valor, não se sustenta. Ela tem que ter valor. Quando você vai entregar o currículo numa empresa, num lugar, ele olha se você tem sucesso, se você tem, qual é a sua graduação, se tem pós. Então, as igrejas para receber pastor hoje, o pastor tem que ter um monte de currículos também. Hoje é assim. Não é se ele é valoroso, se ele tem sucesso ministerial. Aí ele é aceito numa empresa, porque tem currículo, sucesso. Ele entra, ele não tem valor, ele não agrega, ele não é amigo, ele é despedido depois. Porque não tem valor, ele foi lá, falou mal de todo mundo, não é uma pessoa que agrega, não é uma pessoa que ajuda, porque é melhor ter valor do que ter sucesso. E quando eu vejo que a Bíblia chamou Benaia de homem valoroso, eu digo para Deus também, eu quero ser uma pessoa valorosa também. Por isso já lhe digo também que você é uma pessoa valorosa, mas que você deve ter uma paternidade, não só minha. Você tem que lutar para ter filhos espirituais também. Os batistas, em sua essência, no ano 2000, a denominação batista era considerada a denominação mais evangelística do mundo. Quando eu me converto, depois da escola bíblica, não era almoço, era visita. Eu cresci visitando pessoas. A igreja de hoje, você vai perceber que tem muita gente valorosa, muita gente fiel, muita gente assim de valor mesmo, mas não cuida de ninguém. Não é pai de ninguém. Não é pai de ninguém. Você pergunta para essa pessoa assim: você tem um pai espiritual? Tem. Quem que é? Não, é meu pastor. E você é pai de quem? Você é mãe de quem? Quem que você discipula? Quem você cuida? Quem que você ajuda? Ninguém. Ninguém. Por isso que se parece muito mais com a religião romana do que aquilo que Deus disse: e de fazer discípulos. Quem são seus filhos? Seus discípulos. Porque é difícil criar, é difícil ser pai. E tem coisas que pai é para falar assunto difícil. Você quer ver assunto difícil numa casa? É o pai que fala. A mulher chega e fala assim: ó, tem que falar com ela. Por exemplo, minha esposa, Ana Lívia, tem que falar com ela. Pai, ele é para falar assunto difícil. Pai, ele dá destino para a pessoa. O pai dá provisão. O pai, ele dá proteção. O pai é nosso, mas o acesso ao coração de Deus é individual. Eu cresci numa família com 2 irmãos. E a minha mãe sempre gostou mais de mim do que meu irmão. Por quê? Porque existe família que os pais são mais apegados com um irmão do que o outro, um filho do que o outro. Minha mãe gostava mais de mim porque eu acessava o coração dela mais do que meu irmão. Eu acessava o coração da minha mãe todos os dias. Enquanto que eu falava que eu a amava, meu irmão não falava que amava ela. Enquanto eu pegava ela no colo, dava beijo nela, dava abraço, agarrava ela, meu irmão ficava distante. Então eu acessava mais o coração da minha mãe do que meu irmão. Logo, ela ia inclinada a mim. E quando você faz assim: Pai nosso que estás nos céus, é verdade, o Pai é nosso, mas o acesso a esse coração é individual. Tem muita gente que não acessa o coração do Pai Nosso, que nem outros. Tem muitos filhos que não conhecem o coração do Pai. Tem filhos que chamam o Pai Nosso sem conhecer a voz do Pai Nosso, porque não acessam o coração do Pai Nosso. Não tem paternidade. Existem filhos que crescem longe do Pai. Longe do Pai. O pai trabalha, ele volta, o filho não tem muito acesso. Todo filho que busca ter acesso ao coração do pai, recebe mais do pai. Ouve melhor do pai.
Então eu desafio você, nesse tempo que nós estamos em jejum e que nós vamos entrar em célula, para que você ore para você ser uma pessoa, uma mãe espiritual de alguém, uma pessoa que dê destino para alguém, um pai espiritual. Desde jovem eu tenho filhos. Desde a minha conversão com 20 anos eu tinha filhos. Eu tenho vários filhos na fé, porque eu sei que meu chamado é de ser pai, e o seu também. Todos vocês, homens, meus amados, alvos da minha oração diariamente, você é chamado para ser pai. Pai espiritual. E você, filha, você é uma mãe linda. Tem muita gente para você gerar. Tem muita filha esperando ouvir sua voz. Você é uma mãe espiritual, você é um pai espiritual. Só que criar filho não é fácil espiritualmente. Ele erra, ele peca, falta na igreja. Você tem que ter amor ali e orar por ele. Então eu desafio, encorajo e peço para que você ore ao Senhor para ter pais e filhos espirituais. Diga amém, por favor. Benaia, ele se destaca como um homem corajoso. Ele era um soldado valoroso na tradução Almeida. No NVI, ele era um corajoso soldado de Cabo Zé. Realizou grandes feitos. Você vai ver inúmeros soldados na Bíblia com medo. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, ele era um corajoso soldado. Por que a Bíblia faz questão de dizer que ele era corajoso? Por quê? Porque tem muita gente que vive no medo. Então ele destaca Benaia. Benaia não tinha medo. Porque o medo é um espírito. O medo é um espírito. O medo é uma coisa traiçoeira. Nós encontramos sacerdotes na Bíblia que se formaram profetas, como Jeremias, Ezequiel, João Batista. Esse aqui se formou soldado. Soldado. Ele era um corajoso soldado de Cabzeel. Ele realizou grandes feitos. E quando fala que ele realizou grandes feitos, aqui a Bíblia não tem problema com o resultado de pessoas. A Bíblia faz questão de mostrar os resultados de quem tem paternidade. Esse Benaia realizou muita coisa. Foi muita coisa que Benaia realizou. Ele é um homem diferente, de tal forma que eu entendo que a sua história ela vai ser contada por alguém. Olha só, matou, aqui é para crente, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Num dia de neve, desceu num buraco, matou um leão. Olha os feitos dele aqui. Olha os feitos. Eu vou dizer para você, em nome de Jesus, sua família vai contar a sua história. Sua igreja vai contar a sua história. O céu conta a sua história também. Haverá um dia que alguém vai estar contando nossa história. Como Deus fez questão de colocar pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, contar a história desse homem. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Guerreiros grandes, você vai no original hebraico, tá lá, guerreiro 2,20 metros. Eu tenho 1,90. Grandão, 2,20 metros. E o Benaia matou os guerreiros de Moabe. Moabe é uma nação inimiga, descendente de Ló. Ló esse que não aceitou a paternidade de Abraão. Ló esse que não quis Abraão, quis ir embora e gerou Moabe, os moabitas e os amonitas. E esse povo, descendente de Ló, foi um dos maiores inimigos de Israel também. E ele matou. Aí ele vai colocar num dia de neve. Ele desceu num buraco. Minha esposa fez aqui a ideia do buraco. Foi boa a percepção sua. Na arte inicial. No dia de neve, desceu no buraco, matou o leão. Benaia matava gigantes, matava seus leões também.
Porque eu tinha medo. Não tinha medo, tinha coragem. Tinha muita coragem. Coloca aqui a sua história. É a próxima. Você veio no melhor lugar da terra e você vai voltar para o segundo melhor lugar da terra, que é a tua casa. E quando você voltar para casa, você vai voltar com o orvalho de Deus. Eu sou um Benai, eu sou um corajoso, sou um soldado. Eu sou um soldado. E eu vou voltar para minha casa, acreditando que eu também mato meus leões. Eu venço, ainda que os dias sejam frios. E se me colocarem dentro do buraco, e no buraco eu encontrar os meus inimigos, eu também vou vencer, eu vou passar por cima deles. E Deus está destacando isso daqui. E às vezes nós entramos nos buracos da vida aí, ó, que nós não encontramos ninguém para ajudar, só leão para querer pegar a gente. E nós temos que matar esses leões aí. Aqui, ó, quem pegou na boca aqui. Muito boa essa canta também. Ele luta com as armas certas, veja. Também este feriu um egípcio, tem um moabita, um egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio. Com ela o matou. Ele enfrentou o egípcio da lança com cajado. Todo soldado tem que saber a arma que tem para lutar. A arma do inimigo era uma lança, a arma dele é um cajado. Eu tenho um cajado. Eu tenho sabedoria para lutar com os meus gigantes. Eu tenho coragem para enfrentar meus gigantes. Eu tenho coragem, eu não tenho medo não. Hoje eu passei um áudio para você dizendo assim: essa é minha oração diária agora que eu aprendi, que eu fui jejuar 3 dias lá. Eu estou queimando. O pastor falou assim: eu faço 2 pedidos para Deus. Número 1, que eu diga sim para a agenda de Deus para o meu dia. Tudo que Deus agendou para mim, eu digo sim, eu aceito. E tudo que o diabo planejou para mim, eu rejeito. Eu não quero cumprir a agenda do diabo, eu cumpro a agenda de Deus. Eu fiz algumas visitas hoje. Eu fui no hospital também, visitar seu pai, irmã diz. Quando você entra nessa atmosfera do Espírito Santo mesmo, sabe? Você já foi num lugar, olha só, quando Jesus fala assim, ó, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se você levar esse versículo ao pé da letra, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O que é estar convosco? É vocês duas um lado da outra. Vocês não estão se percebendo aí? É como que eu tô loucão, cara. Eu tô vendo aqui, é como que eu tô pregando aqui agora. Eu tô pregando aqui agora e eu sei que ele tá aqui, ó. Eu sei que ele tá. Eu sei. É por isso que hoje, e para minha vergonha, né? Eu já preguei muito cansado nesse púlpito aqui. Muito cansado. Eu fui jejuar 3 dias. E eu aprendi com outro pastor, não foi de mim, foi ministro Samuel. Ele falou que a presença de Deus está em descanso. Só fica cansado quem tem presença. Eu falei, meu Deus, eu já aprendi a presença várias vezes. E presença de Deus não é arrepio, é convicção. Aí é onde você está sentado, Ele está convosco. Convosco. Renan, não tem ninguém do teu lado humanamente.
Ele está com você. Tem ninguém do teu lado aí. A ele com você. É você. Viu, Natan? Teu lado. No meio. Se você quiser pegar essa palavra, que nem os dois homens em Emaús, eles caminharam com Jesus e não perceberam Jesus. Foram perceber no final. Era Ele. Era o Senhor. Ele está aqui no meio de nós, irmãos. Ele está aqui no meio de nós. E dá vitória para nós sobre esses homens que se levantam. Então eu luto com as armas corretas. Agonize diante de Deus para você não agonizar diante dos homens. Eu estou o dia todo andando com Deus, irmãos. Eu pedi tanto. Meu Deus, eu pedi tanto. Eu quero o Senhor. Minha esposa, ela me conhece quando eu estou chapadão. A palavra é chapado. Desculpa, é a expressão lá que eles usam. Quando você dá uma pessoa embriagada, o São Paulo falava assim: tá chapado, hein, irmão? Quando você se enche mesmo, você fica meio loucão. Que quando você anda sabendo, às vezes a gente fala, atropela, né? Você não está bem, não. É a presença. Ó, você pode até não perceber, ou até não querer, mas Ele está, Ele continua perto de você. Continua. Então Benaia, ele entra para a história pelos seus feitos. Esses foram os grandes feitos de Benaia. Filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Davi tinha 30 guerreiros e tinha 3. Os 3 eram os top. Os 3 andavam com Davi, eram os mais fortes, os mais corajosos. E aqui ele vai terminar que também foi tão famoso quanto aos 3 principais guerreiros de Davi. Então, eu aprendi algo com o meu pastor um dia, que é uma luta interna. Olha essa frase aqui: nunca se preocupe em ser o melhor, escolha ser o de maior confiança. Olha o que vai acontecer aqui agora. Foi o mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. Nunca. Ele fala, olha só, ele foi mais honrado que os 30, tá? Mas os 3, ele não se igualou, não. Porque provavelmente o Benaia, ele não podia ter uma altura boa igual aos 3, não devia ter uma força igual aos 3, não podia ter tantas conquistas como 3, mas olha como que ele tem. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Aí eu tenho com essa frase aqui. Eu vou. Era para estar no seguinte. Nunca se preocupe melhor. Escolha ser o de maior confiança. Ele não foi melhor que os 3. Não foi. Porque ele não buscou isso. Eu não estou preocupado em chegar primeiro. Eu não estou preocupado que você alcance sucesso maior que o meu. Isso não me preocupa. Não me preocupa se você ganha mais dinheiro que eu, se sua roupa é melhor que a minha, se seu casamento é melhor que o meu, tudo que você tem é melhor que o meu. Eu não me preocupo com isso, eu não quero, eu não busco isso. O que eu busco é ser alguém de confiança. Aí Davi vai dizer assim para ele, ó. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Sabe quem que era Benaia, irmãos? Ele era um homem que morava na casa de Davi, na casa do rei. Sabe aquelas conversas entre marido e mulher que ninguém sabe, só você sabe? Então, Benaia ouvia as conversas de Davi com a mulher dele. Benaia tinha tanta confiança, tanta intimidade.
Ele conhecia, cuidou da esposa de Davi, dos filhos de Davi. Na transição de Davi para o seu filho Salomão de reinado, Benaia estava lá. Os três valentes não estavam, os melhores não estavam, mas os de maior confiança estavam. E um dia eu falei ao meu pastor: ó, pastor, o senhor tem vários obreiros aqui na igreja, do seu ministério, são vários pastores. Eu sei que eu não vou ser o melhor, porque muitos dos que estavam lá cantavam, eu não cantava. Até hoje, eu falo que canto, mas vocês sabem que eu não canto nada. E os de lá cantavam e tocavam. Cantava, tocava e pregava. Só que eu pegava melhor que ele. Aí, eles são meio completão, pastor. Eu lembro até hoje, ó, o senhor é meu pai. O senhor pode ter confiança em mim, pastor. Eu não te trago. Eu não te trago. Ele é meu único pastor durante esses 23 anos. É meu pai. E eu honro ele. Meu pai. Já falei porque sou pecador. Mas é melhor você querer ser conhecido como alguém de confiança do que você querer ser melhor que Jesus. E Davi deu a honra. Foi muita honra. Benaia guerreou em favor de Davi, em favor de Israel, em favor dos companheiros. Foi um soldado de excelência. E morou na casa do rei. Conviveu com o rei. Comeu a comida do rei. Ficou no ambiente do rei. Porque Deus ama pessoas de confiança. Você deve ser uma pessoa confiável. Em um mundo de muitos fofoqueiros, tem muita gente confiável. Benaia não era o melhor, mas ele era confiável. Essa é a palavra que nós temos aqui essa noite para a igreja. Nós somos pessoas de confiança. E se porventura você cair no buraco aqui, ó, e lá dentro, esse leão tiver, você vai vencer, porque você não é uma pessoa que busca sucesso. Você é um varão valoroso, uma varoa valorosa. Você é de valor. Aquela música que fala, eu tenho valor, né? Quero que valorize. Somos pessoas de valor. É por isso que eu vou orar. Você recebe essa palavra no teu coração? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém?